Quero dar as boas-vindas a todos os participantes de mais uma sessão das EduTalks. As EduTalks são sessões interativas, digitais, para os pais, para os professores, para os técnicos, que o município de Barcelos entendeu desencadear no âmbito de uma estratégia mais vasta de promoção do sucesso educativo. Recordo que temos inscritos para esta sessão cerca de 130 participantes e temos connosco convidados que muito nos honram com a sua presença, o professor Frederico Lopes Duarte e o doutor Hugo Rodrigues, que à frente apresentarei com mais detalhe. Informo os participantes que esta sessão está previsto que dure cerca de hora e meia, necessariamente com a necessária flexibilidade, mas procuraremos também ser bastante rigorosos no sentido de permitir que todos os que cá estão tenham o máximo de usufruto possível, e resta-me então passar a palavra à senhora vereadora do Pelouro da Educação do município de Barcelos, professora doutora Mariana Carvalho, para dar início aos trabalhos. Muito obrigada, doutor João Silva, obrigada desde já também por esta moderação, antecipadamente agradeço. Queria dar as boas-vindas a todos, com um cumprimento muitíssimo especial aos nossos convidados, ao doutor Frederico, ao doutor Hugo. É uma honra muito grande para nós poder contar com especialistas e com um currículo tão vasto nesta matéria. Já tivemos a oportunidade de conversar um bocadinho previamente. Portanto, o Pelouro da Educação está a tentar desenvolver uma estratégia muito baseada aqui neste RISE, que é uma rede de inovação, sucesso educativo e equidade, e isto tem um conjunto de ações que não se desenvolvem só com crianças, mas também para as famílias e que pretende ser inclusiva em todas as dimensões. Por isso, temos feito estas EduTalks, portanto é a terceira sessão, e desde já agradeço naturalmente a confiança que os pais e professores também têm depositado em nós e esta confiança nesta nova estratégia. A par disto, temos o Educamos Juntos, que são sessões de esclarecimento sobre umas medidas de intervenção que temos feito no pré-escolar e no primeiro ciclo, portanto temos já o próximo, que depois o Dr. João deve ter aí a data, que eu não tenho aqui, não registrei, e espero que seja uma muito boa sessão. Muito obrigada mais uma vez, Dr. Frederico e Dr. Hugo, por se associarem a nós e também a confiarem nisto que estamos a tentar desenvolver, que é muito importante para as crianças do Conselho. Muito obrigada mais uma vez, que seja uma boa sessão. Eu vou desligar a minha câmara, mas ficarei seguramente aqui a assistir com toda a atenção. Boa sessão para todos. Muito obrigado, doutora Mariana Carvalho. Como temos referido nestas sessões, a escola que queremos construir é uma escola inclusiva, aberta e participada, atenta às especificidades da envolvente e que destaca necessariamente os valores da tolerância, da democracia inclusiva, é multicultural, é acessível, é atenta às realidades e às necessidades diferenciadas de cada um. É a escola também que prepara os alunos para a realidade dos desafios modernos, que trabalha currículos, mas também as emoções, as vivências, que ensina a pensar, sobretudo, que permite a aventura da filosofia, do debate, da expressão de todas as ideias, que promove a abordagem holística da formação, que acrescenta valor e treina habilidades cognitivas, emocionais e sociais, da família, da comunidade, que partilha valores, tradições, memórias, é lúdica, é absorvente do ambiente envolvente e é também a escola para a formação integral e permanente ao longo da vida. É a escola que valoriza o papel dos professores, dos pais, da família e da comunidade. É a escola que queremos construir com a estratégia municipal que entendemos neste momento a mais certa para a educação e que assenta no sucesso educativo, na natureza e na sustentabilidade, na inclusão e na inovação, na aprendizagem ao longo da vida, na cidadania participativa, no desporto, na cultura e no lazer, também na criatividade e no empreendedorismo. Portanto, o Pelouro da Educação operacionaliza estes pilares em políticas públicas concretas, como a vereadora referia há pouco, com o RISE, oferta de manuais digitais, com as AECs, com o novo modelo, com protocolos, com agrupamentos de escolas para apoio financeiro a planos de atividades.
para a valorização das bibliotecas escolares, com a aposta na tecnologia, com a requalificação de equipamentos escolares, com mais estruturas para a vida no exterior da escola, com o reforço da ação social escolar e a oferta de refeições escolares em julho e setembro, para além de todas as pausas letivas, e também com ações de reflexão pública abrangente, como é o caso destas sessões. Porque na escola o brincar é parte substancial das aprendizagens e do crescimento emocional, relacional e dos seus próprios limites. Convidamos então os dois excelentes oradores que estão connosco hoje presentes, que são apaixonados pela matéria, para nos ajudarem nesta reflexão. Apresento o Dr. Frederico Duarte Lopes, que é doutorado em Motricidade Humana pela Faculdade de Motricidade Humana da Universidade de Lisboa. É professor de desenvolvimento motor na Faculdade de Motricidade Humana e também investigador nas áreas do jogo e desenvolvimento infantil, psicologia ambiental e sociologia da infância. Desempenha funções de consultor e dinamizador de oficinas participativas para a criação de espaços de jogo e de recreio. É professor convidado pelo ISPA na lecionação de ludicidade e cultura em educação no âmbito do mestrado em educação do pré-escolar. É cofundador, vogal da direção e brinconauta do 123 Macaquinho Chinês, uma associação sem fins lucrativos, cuja missão é a defesa e a promoção de espaços e oportunidades para as crianças brincarem livremente nos diferentes contextos do seu cotidiano. Enquanto membro desta associação, faz parte do Brinca-Pé, que é um consórcio formado com a APSI, Associação para a Promoção da Segurança Infantil, que tem vindo a realizar intervenções em diferentes bairros e zonas históricas da cidade de Lisboa, com o objetivo de criar novas oportunidades para as crianças brincarem na rua e ocuparem com mais autonomia o espaço público. É ainda membro fundador da rede portuguesa da International Play Association e representante português na mesma. Mais intimamente, reside em Lisboa, com a sua esposa e duas filhas, e é um ativista na sua comunidade e bairro na promoção de práticas diárias de incentivo à autonomia, mobilidade ativa e apropriação do espaço público por parte de crianças e das suas famílias. Gosta de passar tempo em família e com amigos, usufruir dos espaços verdes e de escrever canções, cantar e tocar guitarra. Professor Frederico Lopes, já em 2015, um estudo efetuado pela equipa do Laboratório de Comportamento Motor da Faculdade de Motricidade Humana, de que o Sr. Professor Frederico Lopes integra, concluiu que as crianças portuguesas estão mais sedentárias e têm menos liberdade para brincar. E que há necessidade de alterações nas políticas públicas, que precisam de ser mais ousadas, pensadas para as crianças e inverter esta situação, que permitam aos mais novos brincar e desfrutar do espaço exterior, que permitam maior humanização entre a vida familiar, escolar e em comunidade, e políticas urbanas que incluam uma planificação mais amiga das crianças e as encare como parte integrante e participante da sociedade. Professor Frederico Lopes, vamos ter o gosto de, ao longo dos próximos 25 minutos, 20 a 25 minutos, de o ouvir discorrer então sobre esta matéria. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. João Silva. Eu gostava de primeiro agradecer o convite que me foi efetuado e parabenizar naturalmente o município de Barcelos por esta iniciativa e pelo trabalho que têm vindo a realizar e que pretendem realizar nesta temática, nomeadamente naquilo que concerne a criação de oportunidades para as crianças poderem efetivamente brincar livremente, se apropriar do espaço público e terem de facto uma visibilidade naquilo que é o seu território, os seus lugares, que infelizmente hoje em dia não têm. Eu acho que gostaria de começar aqui pelo princípio. Eu costumo dizer aos meus alunos que no princípio o verbo era o brincar. E de facto, do ponto de vista daquilo que é a nossa evolução, até mesmo enquanto espécie, o brincar tem um papel extremamente fundamental, e é um papel que é fundamental naquilo que tem que ver com as adaptações que as crianças vão fazendo à medida do curso do seu desenvolvimento, adaptações essas que lhes permitem flexibilizar aquilo que é o seu comportamento esse de natureza motora, social, cognitiva, ao mesmo tempo que com isso e através do brincar vão criando uma condição de estar bem interna que lhes permite efetivamente efetuar aquilo que são
uma autorregulação e ativar os seus mecanismos protetores que lhes permitem lidar com as situações que lhes causam dificuldade ou que lhes causam alguma espécie de stress ou alguma ansiedade. Portanto, o brincar tem, de facto, este efeito de autoproteção. E, aliás, tem tanto este efeito de autoproteção que até mesmo se nós, por exemplo, pensarmos naquilo que é uma criança a brincar, imaginarmos aquilo que é uma criança a brincar, seja numa escola, seja num recreio, seja em casa, seja em qualquer contexto, vemos que associado ao brincar há sempre aqui uma questão fundamental que é a questão do movimento. Portanto, o brincar e o movimento é qualquer coisa que eu penso que se deve ver de uma forma bastante integrada. E, portanto, e é por isso que se costuma dizer, e que vem referenciado naquilo que é a literatura do brincar, que o brincar é a principal forma de atividade física, de mobilidade, se quisermos assim, que as crianças têm. E, portanto, até mesmo desse ponto de vista, atua como um fator protetor. Naturalmente que tem outras implicações, tem implicações, por exemplo, do ponto de vista, nomeadamente, daquilo que é a integração da parte motórica com a parte perceptiva, que é fundamental naquilo que são as primeiras idades, nomeadamente na primeira, segunda e terceira infância. E depois, claro, permite resolução de problemas, deduzir relações de causa e efeito, fazer generalizações, fazer induções. Portanto, é de facto um comportamento que, dada a sua complexidade, mas também ambiguidade, é um comportamento, é como se fosse um fio indivisível. Eu costumo dizer, podia ser ainda emprestada aí outras fontes, não é? Mas que o brincar é esta coisa, junta o pensar, o sonhar e o criar. Assim, estas três, assim, de uma forma mais filosófica, se quisermos assim, estas três dimensões ao mesmo tempo. Porque aquilo que nós vemos quando uma criança está a brincar, os olhos do adulto, não é? Daquilo que é a observação que fazemos, mais ou menos rigorosa, nós o que vemos é a expressão desse comportamento. Vemos a expressão desse comportamento naquilo que possa ser, naquilo que é a relação que o corpo, estamos a falar do corpo, estabelece com aquilo que é o seu espaço mais envolvente, o seu espaço mais proximal. E, naturalmente, que dependendo da natureza do espaço e daquilo que são as necessidades intrínsecas e a motivação do indivíduo, da criança, do adulto, nós teremos diferentes expressões desse comportamento. Se as condições forem as certas, naquilo que é o ambiente, o brincar como um comportamento que advém de uma motivação intrínseca, como algo que é pessoalmente dirigido, que é livremente escolhido e que suscita prazer, aquela ideia de criar este estado de estar bem, como eu dizia inicialmente, não é? Isso vai ter implicações, naturalmente, naquilo que são a expressão desse comportamento. E, portanto, esse comportamento poderá, eventualmente, se as condições forem certas, tender para o infinito, que é quase como o brincar tem formas inesgotáveis de se exprimir. E um grande problema que nós temos do ponto de vista daquilo que é esta permissão ou não de determinados tipos de comportamento tem muito que ver com os olhos que o adulto tem, olhos esses que são fruto daquilo que é a experiência do adulto, daquilo que é a visão daquilo que ele tem do mundo, daquilo que é a sua cultura e daquilo que são as suas memórias que o adulto tinha na sua infância, não é? Daquilo que é de brincar, em relação àquilo que possa ou não permitir que a criança venha ou não a fazer. E, naturalmente, que aquilo que a criança faz de uma forma autodirigida, auto-organizada e automotivada tem muito que ver, como eu dizia, com a natureza do espaço. Porque um espaço que tenha determinadas características vai potenciar determinado tipo de comportamentos, né? E um espaço, se tiver, por exemplo, características, se for, por exemplo, mais enriquecido, se for um espaço mais elaborado, se for um espaço onde há mais oportunidades de ação, vamos naturalmente ter uma maior diversificação no comportamento. Se o brincar serve para a criança se adaptar e serve para a criança encontrar respostas e compreender-se a si própria, aos outros e ao mundo que a envolve, então, quando vemos uma criança a brincar num espaço e se esse espaço não está a sofrer nenhuma espécie de manipulação pela criança, ou seja, se não está a ser passível de alguma transformação,
de alguma ação que a criança tem intencional no sentido de o transformar, então provavelmente esse espaço não está a garantir às crianças aquilo que é necessário do ponto de vista da flexibilização do seu comportamento e nesta ideia da diversificação do seu repertório do ponto de vista motor e do ponto de vista social e em termos também cognitivos. E, portanto, isso coloca-nos desafios àquilo que é a tarefa dos adultos, das instituições, das escolas, das organizações, dos municípios, não é? Da comunidade envolvente, não é? Que com certeza que já terá um compromisso com aquilo que é a infância, e não é isso que está a ser posto aqui em causa, mas isso coloca-nos desafios de como é que nós podemos fazer um determinado tipo de provisão para garantir este brincar livre, este brincar ativo e diversificado. Ora, há um documento que é muitas vezes usado, é um documento que é usado do ponto de vista daquilo que é até às vezes para situar o brincar numa leitura que tem muito mais que ver com o brincar enquanto os direitos, que é neste caso, a Convenção dos Direitos das Crianças. Documento esse que a Convenção dos Direitos das Crianças existe desde 1989 e nós, Portugal, ratificámos a Convenção a partir de 1990. E, portanto, na Convenção dos Direitos das Crianças há um conjunto de artigos e há um específico que tem que ver com a promoção de oportunidades, não é? De garantir que a criança tem direito ao brincar, ao lazer, à recreação, àquilo que é ao nada fazer e àquilo que é a sua participação do ponto de vista cultural e artístico na sua vida em comunidade, que é o artigo 31º, e que está muito, muito associado, do meu ponto de vista, àquilo que é o artigo 12º, que é o direito à participação, e, portanto, a influenciar naquilo que são o direito de ser ouvido e de influenciar aquilo que são o curso das decisões que são tomadas relativamente aos diferentes aspectos do seu cotidiano. Cotidiano esse que devo reforçar, que é um cotidiano que terá contextos específicos por se tratarem de crianças, mas a esmagadora maioria dos contextos são contextos que são partilhados com os adultos. Portanto, as crianças não estão a fazer as suas ações e a ter os seus comportamentos num sítio isolado, não é, daquilo que é o mundo adulto. Não é? Portanto, elas fazem-no sempre nesta perspectiva relacional. Não é? E o próprio brincar das crianças muitas vezes transmite isso. Não é? E transmite algumas vezes até vivências e alguma exteriorização daquilo que são as vidas dos adultos, alguma elaboração fantasiosa em relação a isso, etc. Agora, aqui a questão principal voltando aqui à Convenção dos Direitos das Crianças, é que, tal como estes dois artigos estão relacionados, o brincar, todos os artigos na Convenção dos Direitos das Crianças estão relacionados uns com os outros. Não é? Portanto, há uma certa interdependência e, portanto, na ausência de um, naquilo que é a provisão de um, terá implicações naquilo que é a provisão de outro. Mas se nós, por exemplo, pensarmos no brincar enquanto tal fio indivisível que eu falava, agregador, não é? Nós podemos então entender o brincar como, porque é isso que até vem escrito naquilo que é a Convenção, como a principal forma que as crianças têm de participar na sua comunidade. Estou a falar de participar. O principal mecanismo, como eu disse inicialmente, para as crianças se autoprotegerem. E que os adultos têm uma responsabilidade acrescida naquilo que são a provisão das condições para que este brincar e para que o artigo 31º possa efetivamente se manifestar e ser devidamente cumprido. Ora, ao longo destes 30 e muitos anos de assinatura da Convenção, desde que a Convenção existe, foi-se percebendo que os diferentes Estados-partes que assinaram a Convenção, sendo que havia dois até há bem pouco tempo que não tinham efetuado esta assinatura, que eram os Estados Unidos e a Somália, não estavam a fazer aquilo que era necessário para que, de facto, o direito ao brincar fosse devidamente cumprido. E então, em 2013, um grupo de peritos, especialistas de brincar, várias áreas, uns mais da área mais
com uma perspectiva, se quisermos, mais sociológica, outros com uma perspectiva mais biológica, portanto, outros, inclusive até, e a própria International Play Association, foi chamada pela Organização das Nações Unidas, não é, para elaborar um comentário, foi o comentário geral número 17, àquilo que era o artigo 31º, isto foi em 2013, para chamar a atenção que mesmo nos países industrializados, como nos outros países, não é, que são, no fundo, os países maioritários, não é, porque os industrializados é que são aqueles que estão em minoria, por diferentes motivos, o brincar não estava a ser cumprido e que, portanto, do ponto de vista daquilo que eram os Estados-partes, os Estados, as organizações, as escolas, as instituições, portanto, nestes diferentes níveis todos, não estava a ser feito o suficiente para garantir condições para as crianças poderem usufruir em pleno deste direito. No caso dos países industrializados, que são uma realidade que é mais próxima e que é aquela na qual nós estamos incluídos, uma das razões que era apontada tinha que ver, havia assim várias, mas acho que destaco aqui duas. Era uma que tinha que ver com, no fundo, as crianças estarem sujeitas a uma agenda por parte dos adultos, portanto, naquilo que é a sua, o delimitar aquilo que são as suas rotinas, portanto, ausência de tempo para ser criança, não é? Tempo livre, não é? E depois, por outro lado, associado a isso, o facto das crianças estarem sujeitas a uma carga letiva, em muitos países até bastante excessiva, e depois ainda terem que, no fundo, experimentar e passar por um conjunto de instituições que são, no fundo, as para-escolas, desde as explicações até os centros educativos e por aí fora e tal, não é? Outra vez, que contribui para retirar tempo para as crianças. E depois tinha um outro fator que tinha a ver um bocado com esta ideia da mercantilização do brincar e, portanto, nesta perspectiva de, por exemplo, olhar para o brincar mais como produto, neste sentido de que eu vou comprar o brinquedo tal e vou comprar isto e isto, que permite à criança ter este e este comportamento e, portanto, um enfoque muito maior no brincar enquanto produto e menos enquanto processo. E, portanto, essas duas, e depois também havia outras questões que eram levantadas, como, por exemplo, esta ideia de que havia desigualdade de género naquilo que era o acesso a determinadas brincadeiras, o que para nós não é novo, porque ao longo dos anos temos verificado isso e temos verificado efetivamente que, de facto, há determinados tipos de provisão de brincar que permitem, por exemplo, criar ambientes mais inclusivos e onde, por exemplo, há a partilha de decisões entre meninos e meninas em detrimento daquilo que serão, por exemplo, outro tipo de ambientes. Portanto, é fácil, através do brincar, de criar um registro muito mais colaborativo e de crianças com proveniências diferentes e expressão cultural diferentes e backgrounds. Portanto, através do brincar nós conseguimos fazer isso e nós temos-nos apercebido disso naquilo que são as nossas intervenções que temos feito no trabalho no terreno, quer aqui nos projetos que tenho tido na faculdade, na FMH, quer aqueles que tenho tido no campo com a Associação dos Três Macaquinhos Chineses. E, portanto, ou seja, no fundo, este comentário geral vem chamar a atenção, que para que o brincar possa acontecer, tem que haver, ele emerge sempre e quando as condições necessárias para tal, assim, estiverem disponíveis, naquilo que é, se quisermos, disponíveis para a criança, não é? E, portanto, que aquilo que nós podemos fazer em diferentes níveis, portanto, desde os Estados-partes até aquilo que são os municípios, portanto, naqueles diferentes sistemas que eu estava a dizer, não é? Até aqueles sistemas que estão mais próximos daquilo que tem uma influência direta na criança, como é o caso, por exemplo, da escola e da família, não é? Esses microsistemas, vêm-nos dizer que aquilo que é necessário fazer é remover os constrangimentos que existem para criar espaço, não é? Para introduzir as condições que são necessárias, porque às vezes removemos os constrangimentos e isso viabiliza algumas condições para que o brincar possa realmente emergir. E, portanto, a partir daí, mesmo isso deve nos levar a pensar que, de facto, enquanto comunidade,
uma comunidade mais alargada, que está comprometida com a infância, que realmente se preocupa com aquilo que é o bem-estar da criança, porque eu acredito que a esmagadora maioria das pessoas, por exemplo, da área da educação e de outras áreas, realmente se preocupa com o bem-estar das crianças. Portanto, mas que todos nós podemos, efetivamente, fazer alguma coisa para que as crianças gozem de mais condições para ser elas próprias e para que elas, através do brincar, possam, no fundo, deixar aquilo que é a sua autoria, aquilo que é a sua produção do seu movimento, das suas interações, as suas marcas, as suas impressões nos diferentes espaços, a partir daquilo que são as suas próprias motivações e as suas próprias necessidades. E isso irá permitir, ou permite, que as crianças adquiram uma visibilidade, tanto do ponto de vista individual, como enquanto grupo geracional, não é? Quando pensamos, por exemplo, na infância, nas culturas da infância, não é? Que neste momento não têm. E que vão tendo, paulatinamente, num ou noutro contexto, que é mais pensado e é mais organizado, para que isso possa acontecer. E é curioso, porque é assim, muitas vezes o brincar mais genuíno, mais, se quisermos, autodeterminado, mais imprevisível, acontece quando o adulto não está a controlar, que nos podia levar aqui a pensar que então o adulto não é preciso para nada, não é? Por isso podíamos fazer esta leitura, dizer, então, mas o adulto então, pronto, não tem que fazer nada, vira as costas e deixamos as crianças fazer tudo. Não, não é isso que se pretende. O que se pretende é que o adulto se posicione naquilo que é a sua relação com a criança numa perspectiva de, por exemplo, garantir aquilo que são as condições de provisão e fazer uma supervisão, e eu aqui podia partir a palavra em duas, supervisão, portanto, não ser só supervisão do ponto de vista não é, restritivo, mas uma supervisão amiga, que será uma supervisão acompanhante, mas não limitante daquilo que é a ação lúdica da criança. E claro que isso traz desafios. Traz desafios a como é que organizamos o espaço, quais é que são os recursos que temos para poder fazer a supervisão, como é que vamos formar e capacitar as pessoas para, no fundo, entenderem e permitirem que estes comportamentos possam acontecer. Portanto, é um trabalho que é feito em diferentes frentes, nestas diversas frentes. E, naturalmente, que aqui as escolas, porque é o sítio onde as crianças passam mais tempo, têm e terão um papel fundamental. Porque é assim, nós sabemos que as nossas crianças passam quase 40 horas, algumas delas, naquilo que são a escola, nas suas diferentes, desde a escola, né? A escola a tempo inteiro, depois os CAFs, os AFs, portanto sabemos que a criança passa muito tempo nesse contexto e, portanto, a escola, quer queira, quer não, se realmente estiver comprometida com aquilo que é o bem-estar e o desenvolvimento da criança, não é que vá substituir aquilo que é o papel dos principais cuidadores das crianças, serão as suas famílias. Não é isso. Mas terá que se posicionar, do ponto de vista daquilo que são os seus projetos educativos, terá que se posicionar neste sentido de criar contextos para que as crianças, no dia-a-dia, possam realmente ter estas oportunidades para brincar livremente e de forma diversa. E, infelizmente, aquilo que nós temos visto e aquilo que assistimos é que a esmagadora maioria das escolas não o faz. Estamos a começar a fazer essa caminhada. Acho que neste momento já temos sítios e muito boas experiências onde isso pode acontecer, mas necessitamos de mais experiências, necessitamos que mais municípios, no fundo, também impulsionem este movimento do brincar, do brincar livre nas escolas, do brincar livre nas áreas circundantes às escolas, naquilo que são os espaços públicos, porque, no fundo, para a criança, aquilo que é, quando o brincar aparece, é independente, ok, pode aparecer num supermercado quando a criança vai, pode aparecer quando está a atravessar uma passadeira, quando vai num passeio largo, quando descobre, entretanto, alguma coisa no caminho entre a casa e a escola, as poucas crianças, depois se tiver a oportunidade de elaborar eu gostaria de elaborar um bocadinho sobre isso, por exemplo, naquilo que são os seus
trajetos, não é? Porque no fundo, é ver aquilo que é a rotina espacial da criança, portanto, em relação àquilo que são os trajetos, como algo que não seja cortado. Porque aquilo que nós vemos hoje em dia é que muitas crianças, não é, sofrem de uma certa... Há um autor que até define esse conceito, que é uma certa insularização, ou seja, vivem os lugares, mas como se fossem ilhas separadas umas das outras. Ora, naturalmente que isso depois vai trazer problemas do ponto de vista daquilo que é a identidade da criança. Eu, quando estou a falar daqui de identidade, não estou só a falar de um conceito social, estou a falar de uma identidade biológica mesmo, do ponto de vista biológica no sentido da relação que eu tenho com o território, com os lugares. Não é? Se nós formos àquilo que ainda era, por exemplo, a minha infância e nas gerações anteriores, as pessoas têm memória daquilo que eram os lugares por onde andavam, as brincadeiras que faziam, as aventuras que iam descobrindo nos sítios mais inusitados, aquilo que nós nunca contámos e que os nossos pais e que os nossos avós nunca souberam que nós fizemos. Esses segredos e uma cultura de infância que tinha muito que ver com descoberta, com autoexploração, com exploração, com curiosidade, né? E que não tinha naturalmente a componente digital que nós temos hoje em dia e que tem que ser incluída naquilo porque isso também é uma forma que as crianças têm para brincar. Agora, naturalmente, hoje em dia há um desequilíbrio muito grande. Nós vemos muito mais crianças em lazer e em recreação a utilizar dispositivos digitais do que, por exemplo, a brincar na rua. E, portanto, uma missão fundamental, tanto das escolas como das autarquias, do meu ponto de vista, seria devolver as crianças àquilo que é o espaço público. E, para isso, é preciso, por exemplo, do ponto de vista até municipal, que os diferentes, neste caso, por exemplo, a educação tenha projetos paralelos com aquilo que é, por exemplo, o departamento de mobilidade, espaço público, ou seja, tudo em torno desta ideia da criança em movimento. Tal como, por exemplo, acontece, e acontece em poucos sítios do mundo, mas acontece, por exemplo, no caso do país de Gales, que acontece, porque eles têm a Convenção dos Direitos das Crianças e o brincar incluído naquilo que são as políticas, e a Escócia, que é um exemplo máximo onde isso já tem sido desenvolvido ao longo dos anos e, portanto, há de facto uma preocupação muito grande a este nível. Nós, curiosamente, até temos municípios, do ponto de vista cultural, se calhar até mais próximos de nós, da nossa vizinha Espanha, onde, por exemplo, isso acontece, que é, por exemplo, o caso de Pontevedra, porque o modelo de cidade que eles têm, que é um modelo que é muito pensado para a ideia da mobilidade ativa, e não é? E esta ideia de privilegiar aquilo que são modos e acessibilidade mais pedonal, tem naturalmente a ver com esta ideia do brincar. Porque se eu estiver num sítio que eu considero seguro, que os meus pais consideram seguros, e sendo que os pais referem muitas vezes que um dos obstáculos às crianças brincarem no espaço público é de facto o trânsito, ou um dos obstáculos muitas vezes para que as crianças possam ir a pé para a escola é de facto o trânsito, portanto, e o tráfego automóvel. Se nós nos sentirmos seguros num espaço, nós vamos ter um comportamento mais aberto e mais disponível para aquilo que é a ocupação desse espaço. E, portanto, e é por isso que eu digo que o brincar e a mobilidade e o movimento, não é? Esta ideia de ocupação, está muito relacionado umas coisas com as outras. Se fizermos o exercício de perguntar às crianças, hoje em dia, dos diferentes lugares de brincar, qual é que é o lugar mais importante e mais significativo para a criança, aquilo que nós temos hoje em dia, uma esmagadora maioria das crianças vai dizer a casa, porque é em casa que acontece, e isso até vem comprovado no segundo relatório Portugal a Brincar, que foi realizado pela Escola Superior de Educação em parceria com o IAC e com aquela revista de promoção de atividades para crianças e famílias, as Estrelas e Ouriços. Na segunda edição, né, a casa aparece como o lugar privilegiado para as crianças brincarem. Quando eu era criança e nas gerações anteriores, quando fazemos esta pergunta e quando estamos, por exemplo, a fazer formação de adultos, pais, professores, auxiliares de educação, o lugar privilegiado que aparece sempre é a rua, em detrimento, se calhar aparece uma outra pessoa que fala aí na casa, mas é a rua, é o espaço público, pronto, aquilo que nós hoje entendemos como espaço público. Portanto, ou seja,
se quisermos, se realmente, para inverter aquilo que está a acontecer hoje em dia, é fundamental, naturalmente, devolver a rua às crianças, por um lado, e às suas famílias, e devolver as famílias e as crianças àquilo que é a rua. Portanto, é um processo que é interdependente. Porque, ao contrário daquilo que se podia pensar, por exemplo, aquela visão romântica que temos de que vamos ter crianças a brincar na rua, com pouca interferência daquilo que são os adultos e com pouca, digamos que até, presença deles. Eu penso que hoje em dia nós temos que começar também exatamente pelos adultos. Se os adultos tiverem uma experiência de viver no espaço público, de ocupar, usufruir daquilo que é o espaço público, será maior a probabilidade de depois termos as suas crianças, das quais eles são responsáveis diretos, também usufruir desse espaço. Se eu não... Como é que eu posso? Por exemplo, vamos aqui imaginar esta situação: um professor quer sair da escola com as crianças para ir fazer uma exploração no exterior acerca, por exemplo, de um assunto que tem a ver com o estudo do meio. Vamos pensar assim. Se o professor, quando sai da escola, não tiver uma noção daquilo que é o bairro envolvente à escola, quais é que são as ruas, de explorar, de estar, de fazer assim uma espécie de pesquisa anterior a essa, que condições é que terá e que crença é que terá e confiança é que terá de poder conduzir 20 e tal crianças, não é? Por uma exploração no exterior? Eu aqui até estou a falar de uma coisa que é dirigida pelo adulto e que pode ser totalmente organizada, não é? Portanto, ou seja, e é por isso que nós costumamos dizer que um adulto a brincar são não sei quantas crianças a brincar. Tem um impacto brutal, essa transformação. E nós vemos muito isso hoje, até nos movimentos que começam a surgir, e aqui em Lisboa há alguns, mas em Aveiro também, e noutras zonas do país, por exemplo, na forma como os pais, por exemplo, se organizam, por exemplo, naquilo que são os comboios de bicicleta ou os siga a pé, para, por exemplo, as crianças irem pelo caminho para irem de bicicleta ou irem a pé, por exemplo, para a escola, que são iniciativas que estão relacionadas com a mobilidade, não é? Com aquilo que são, não é? Modos de deslocação mais sustentáveis, mais saudáveis, mas que invariavelmente também estão relacionados com aquilo que é o brincar. Porque quando nós, por exemplo, perguntamos às crianças, e eu até já fiz essa experiência aqui e vejo isso diariamente naquilo que é a minha comunidade mais próxima: preferes ir de bicicleta ou ir a pé para a escola? A maior parte das crianças que eu conheço dizem-me a pé, e eu percebo porquê. Porque eu vou a pé, paro, descubro a árvore onde me posso pendurar, entretanto, primeiro brincava numa parte da árvore, depois agora já brinco noutra, depois encontro uma rampa, depois encontro um passeio, depois há uma campainha onde eu posso tocar. Portanto, ou seja, eu vou descobrindo estes pequenos trajetos de aventura, vá, digamos assim, não é? E vou tendo pequenas aventuras naquilo que são o meu dia-a-dia, coisas que são muitas vezes ordinárias do ponto de vista, que são simples, que não são complexas, mas que têm um impacto extraordinário naquilo que é a afirmação da criança enquanto criança, não é? E aquilo que é a sua essência lúdica. E depois isso confere uma paisagem àquilo que é o espaço por onde a criança passa. Quer seja um espaço mais rural, quer seja um espaço mais urbanizado, e dá-lhe uma essência, uma camada lúdica que nós hoje, quando passamos nas ruas das nossas cidades e vilas, vemos uma ausência, em muitos casos, uma ausência desse tipo de sinais. E, portanto, também se torna menos convidativo para que, por exemplo, outras crianças se juntem e outras famílias também possam vir a montante, não é? Usufruir daquilo que são esses movimentos mais organizados, não é? Que têm como último objetivo, e talvez o principal, dar condições às crianças para elas, no fundo, se tornarem mais autónomas. Sabendo eu, por certo, que isso até são, os nossos dados assim indicam, os dados mais recentes também assim o referem, que de facto esta autonomia das crianças, não é? Surge, nomeadamente, naquilo que é a passagem do primeiro para o segundo ciclo, não é? Porque normalmente as crianças mudam de escola e depois, entretanto, a escola fica um bocadinho mais longe e depois os pais, parece que há ali um ganho de confiança que os pais têm e que transferem para aquilo que são os seus filhos, e eles depois então começam a utilizar o autocarro ou a deslocar-se, por exemplo, para a escola a pé e tal. Quando, por exemplo,
em outros países e noutras culturas, mais a norte da Europa, com 7, 8 anos, já a esmagadora maioria das crianças já faz estes trajetos de forma autónoma, mas isto é autónoma, mas não é imaginar a criança sozinha a fazer isto, porque ninguém gosta de ir sozinho, não é? Quando nós éramos crianças, assim mais do ponto de vista anedótico, e nos lembramos de ir a um sítio ou outro, mas a maior parte das vezes estávamos com alguém, e quando não estávamos com alguém, tínhamos uma relação interdependente com alguma coisa naquele sítio. E é por isso que, por exemplo, nos trajetos entre a casa e a escola, é importante haver, digamos que, recursos, convites, não é? E sítios, se quisermos, de segurança, aos quais as crianças podem recorrer se tiverem alguma necessidade. E um sítio de segurança pode ser um quiosque. Não tem que ser um sítio de segurança de alguém para fazer uma supervisão. Pode ser, por exemplo, como o Francesco Tonucci sugere, que é uma ideia muito interessante, que é, por exemplo, esta ideia de convidar as pessoas que estão, por exemplo, que têm uma idade mais avançada, por exemplo, e de ocuparem esses trajetos e esses lugares por onde passam as crianças para, por exemplo, promover o contacto intergeracional. Mas sempre com esta premissa de base de que o primeiro, antes de tudo, do meu ponto de vista, era o brincar. E que deve ser o brincar não deve ser menosprezado naquilo que é a ocupação da criança no território e a ligação afetiva que ela estabelece com, no fundo, os diferentes contextos por onde ela passa. Muito bem. Doutor Frederico Lopes, certamente que para além desta meia hora teríamos outra meia e outra a ouvi-lo de bom grado, com todo o gosto. Temos connosco o outro orador convidado, Dr. Hugo Rodrigues. Dr. Hugo Rodrigues é pediatra no Hospital de Viana do Castelo, é docente universitário, é também docente na Universidade de Minho e no Instituto Politécnico de Viana do Castelo e formador pelo European Resuscitation Council na área de emergências pediátricas. É ainda autor do site Pediatria para Todos, que conta com mais de 10 milhões de visitas, onde encontramos várias categorias com muitíssimos conselhos práticos. Eu tomei nota de pelo menos 333 muito úteis e acessíveis. Afirma o Dr. Hugo Rodrigues que mais do que um podcast para crianças é um podcast sobre mães e pais, humanamente imperfeitos, mas movidos pela maior força que existe à face da Terra, o amor incondicional que sentem pelas crianças das suas vidas. É presença regular em programas de televisão e da rádio, escreve para revistas, para plataformas e autor dos livros Pediatra para Todos, Primeiros Socorros, Bebés e Crianças e o livro do seu bebê mais recente. Afirma que, para além disso, e mais importante que tudo, sou um pai super orgulhoso de 2 filhos fantásticos que me têm ajudado imenso na minha formação enquanto homem e pediatra. E refere que brincar é uma área da minha predileção, é uma atividade que pode fazer a diferença na vida das crianças e até na vida dos pais. Garanto que brincar é algo muito sério para o crescimento de uma criança e para brincar não é necessário prescrição médica. Conselho, nem tem de partir de um pediatra, mas tendo em conta o desinvestimento na brincadeira, o Dr. Hugo Rodrigues sente urgência de insistir no tema quando fala aos pais. Estamos com pais, estamos com educadores, estamos com professores, estamos com técnicos, estamos extremamente interessados em ouvir também o Dr. Hugo Rodrigues. Muito obrigado. Ora, muito boa noite a todos. Um agradecimento ao município de Barcelos e parabéns pela iniciativa. Um cumprimento ao Dr. João Silva, ao professor Frederico Lopes. É um prazer partilhar esta sessão convosco e dizer que aprendi imenso agora com as suas palavras. É sempre bom ouvi-lo e, portanto, agradecer também esta sua partilha. Peço desculpa por algum ruído de fundo, mas tenho o meu cão pequenino a roer o store atrás de mim. Espero que não faça nenhum buraco e não me rompa aqui pela sala dentro, porque da maneira que ele é, arrisco-me que isso aconteça. Vou tentar partilhar aqui a tela que eu tenho aqui umas coisas para vos mostrar. Agora, só queria ver se consigo partilhar, que não me está a aparecer esta opção. Está aqui, desculpa. Somente, podem-me colocar como anfitrião, por favor, para poder partilhar? Ou não é possível? Bom, já está. Obrigado.
Muito bem. Penso que estão todos a ver, certo? Sim. Ainda não, Dr. Hugo. Não estão a ver, hein? Eu posso tentar voltar atrás. Não estão a ver a partilha do ecrã? Não, ainda nada. Vou. Lembro, entretanto, aos nossos participantes que podem ir colocando questões no chat. Temos já algumas questões. Ora, aí está, Dr. Hugo, está neste momento a partilhar o ecrã. Perfeito. Muito obrigado. Muito bem. Então vamos falar de brincar e eu sei que isto é um clichê dizer que brincar é uma coisa séria, mas a verdade é que quase sempre nós adultos achamos que as crianças, quando não têm nada para fazer, brincam naturalmente. E se isto é instintivo da parte delas, é verdade que o é, não é menos verdade que é função dos adultos também criar as condições, os espaços e a disposição necessárias para que isso aconteça. Portanto, é que nós vamos levar o brincar a sério, porque, como disse o professor Frederico, é um direito de todas as crianças, está na Carta dos Direitos da Criança, e, acima de tudo, é algo que nós hoje em dia sabemos que é imprescindível para as crianças poderem atingir o seu potencial de desenvolvimento. Grande parte dos pais fica sempre muito preocupado com o desempenho académico dos filhos. Isso é só uma pequena parte do desenvolvimento, vou já tocar assim algo leve nesse ponto. O que nós temos que perceber é que todas as crianças nascem com um potencial de desenvolvimento e que nos cabe a nós, adultos, criar as condições para que elas possam atingir esse potencial, e sem dúvida que o brincar é a forma mais fácil de chegarmos lá perto. Já agora também um parênteses, só para dizer que na apresentação o Dr. João Silva falou na escola inclusiva, que é o grande mote destas iniciativas do município de Barcelos, e eu diria que não há linguagem mais inclusiva do que o brincar, seja entre crianças e adultos. Portanto, é provavelmente a linguagem mais universal entre todos os seres humanos, e daí ser importante nós falarmos um pouco sobre isso. Quando nós falamos de desenvolvimento, eu gostava também de esclarecer isto, muitas pessoas associam desenvolvimento às idades nas quais as crianças devem fazer determinadas habilidades. Saber que uma criança tem que andar até aos 18 meses, ou que deve juntar 2 palavras aos 2 anos, que deve aguentar sentado aos 6 meses, diz pouco sobre o desenvolvimento daquela criança em particular, porque na verdade, mais do que este conjunto de momentos, é todo um trajeto, todo um percurso, que terá alguns altos e alguns baixos. Esperamos nós que tenham sempre mais altos do que baixos para o resultado final ser positivo, mas é um processo de aquisições progressivas, de competências que vão dando origem à possibilidade de adquirir novas competências. Portanto, competências geram novas competências, geram novas competências, geram novas competências, e é este processo, é este caminho que vai ditar o resultado final. E dentro destas competências, nós até podemos dividir o desenvolvimento em várias áreas, mas só vamos conseguir atingir a tal plenitude se pensarmos no desenvolvimento de uma forma global, e aqui vamos falar particularmente desta preocupação, que eu já falei há pouco, com o desempenho académico, que é apenas uma pequena parte do desenvolvimento, porque nós, quando falamos de desenvolvimento, falamos nisto tudo. Esta é uma das formas que nós podemos dividir o desenvolvimento infantil, no fundo dividi-lo em 4 grandes áreas: a motricidade global, ou motricidade grosseira, que às vezes pode ser mal interpretada, uma motricidade mais global, porque vai abarcar, digamos assim, vários grupos musculares, várias partes do corpo. Depois a motricidade fina, que é algo que também nos define muito a nós, seres humanos, e muito em coordenação com a capacidade visual. Portanto, esta coordenação entre a mão e o olho, todo este processo que leva ao resultado final, é fundamental para nós otimizarmos esta parcela do desenvolvimento. Depois, aspectos relacionados com a nossa comunicação, também muito associados ao desenvolvimento da audição, à compreensão dos sons, à exploração sonora. E, portanto, a exploração sonora não é só palavras, portanto, nós adquirimos a linguagem através da sonoridade, portanto, este desenvolvimento. E também não nos podemos esquecer o comportamento e a adaptação social, as questões da interação social, eu comigo, eu com os outros. Todas estas áreas do desenvolvimento devem ser uma preocupação por parte dos pais, e não apenas as notas da escola. Se na creche e no jardim, isto até vai para... No jardim já nem tanto, infelizmente, mas se na creche as pessoas não se preocupam muito com isto,
chega ali os 4, 5 anos e os pais começam a preocupar-se só com letras e números, e como vocês podem ver, olhando para o desenvolvimento como um todo, é claramente castrador para uma criança olhar só para essa vertente académica, até porque muitas das competências académicas vão ser facilitadas pelo desenvolvimento de outras áreas cerebrais. E podemos falar do ponto de vista neurobiológico, em que temos áreas facilitadoras da aquisição de competências que não estão diretamente relacionadas, mas que acabam por ter esta relação de forma mais indireta. E como é que nós conseguimos otimizar o desenvolvimento? Só conseguimos, e os estudos são muito claros em relação a isto, quando na base de tudo temos relações que são adequadas. E as relações adequadas são relações afetivas, onde existe carinho, onde existe amor, onde existe partilha de afeto. São relações que devem ser apropriadas entre os vários elementos, com papéis claramente diferentes, que também eles são importantes para estruturar o desenvolvimento da criança, esta definição de papéis para o tal comportamento e adaptação social, e é preciso envolver cuidadores consistentes, cuidadores carinhosos e adequados. E se eu pedisse agora a cada uma das pessoas que está a ouvir neste momento para fechar os olhos e lembrar uma memória boa da infância, vocês fecham os olhos, põem um sorriso nos lábios, porque se vão lembrar, seguramente mais de 90% das pessoas vão se lembrar de momentos em que estavam a brincar com alguém. Seja o pai, seja o avô, seja um amigo, seja sozinhos, seja o que for, mas são estes momentos que nos vão trazer as memórias, porque são estes que efetivamente foram importantes para o nosso desenvolvimento. Foram estes que foram marcantes. Não foi quem nos ensinou a primeira letra, não foi quem nos ensinou a contar a primeira vez. Isso até pode ser no contexto de um ensino estruturado, de alguém que nos marcou, não por ter ensinado esses momentos, mas por ter tido momentos de relação connosco que envolveram o brincar. E, portanto, o brincar, mais do que um direito das crianças, é uma necessidade, e às vezes uma necessidade tão importante como comer, como dormir. E eu quando falo de brincar e falo desta necessidade, às vezes dou o exemplo do meu filho mais novo, que quando entrou para o ensino básico, para o primeiro ano, muitas vezes trouxe o lanche da escola para casa, porque não queria perder tempo a comer, queria brincar nos intervalos. E se eu, por um lado, me apetecia explicar, e expliquei algumas vezes até chamar a atenção que não deveria deixar de comer, por outro lado, sorria e entendia o quão importante para ele eram aqueles momentos que eram escassos, provavelmente, na visão dele, e se calhar não só na visão dele, nas necessidades dele também, a ponto de ele abdicar de comer, e é um menino que come bem, abdicar de comer só para poder brincar. Então temos que encarar o brincar como uma prioridade na vida das nossas crianças, a par, como eu disse há bocadinho, do comer, do dormir. Há vários justificativos para o brincar ser importante, sem dúvida que promove o bem-estar, e o bem-estar das crianças é o bem-estar nestas vertentes todas, é um bem-estar cognitivo por tudo que se aprende quando se brinca, é um bem-estar físico, porque brincar na infância quase sempre envolve movimento, e eu diria até que quase sempre deve envolver movimento, para abarcar, digamos assim, estas áreas todas do desenvolvimento. É importante para o bem-estar social e é muito importante para o bem-estar emocional. Portanto, nenhum destes bem-estares, digamos assim, é mais importante que os outros, mas são todos desenvolvidos com o brincar. Agora, o ideal, principalmente com crianças pequenas, é que o brincar envolva adultos. Só que envolver adultos é, no brincar, colocar os adultos num papel secundário. E isto cria logo aqui algumas dificuldades para os pais. Sempre que o brincar envolve adultos, mas os adultos tomam as rédeas da brincadeira, temos o calo entornado, passa a expressão, deixamos de ter brincar livre, passamos a ter quase aulas de explicação de sons de animais, de identificação de animais da quinta, aqueles clássicos que todos nós conhecemos e que vão, no fundo, defraudar um pouco as expectativas e até os benefícios que o brincar pode ter para as crianças. Eu não vou ser exaustivo, há várias vantagens do brincar para a criança, para os cuidadores, para a família. Vou só passar aqui alguns pontos de reflexão, depois podemos discutir se vocês quiserem. Sem dúvida que a criatividade é muito desenvolvida a brincar, provavelmente é a forma melhor e mais eficaz de desenvolver a criatividade das crianças é brincando, puxando pela imaginação, muito no brincar livre, como já falamos há pouco, eu vou falar um bocadinho também a seguir. É importante para o desenvolvimento motor, a destreza física, o vencer obstáculos,
Eu lembro da primeira vez que eu vi o professor Carlos Neto, ele mostrou uma imagem, nem sei se a tenho aqui, que era uma imagem de um parque infantil em 1900, que eu atrevo-me a dizer que os nossos comandos têm treinos, não têm treinos tão duros como aquele parque infantil na Suécia em 1900. Espero ter trazido a imagem, já não me recordo se trouxe ou não, porque acho que vale a pena ver. Depois a questão do equilíbrio emocional, que depende muito de vários fatores, este controle, o facto das crianças naquele momento poderem controlar eles as regras, poderem eles até desempenhar algum do papel dos adultos, é importante para o equilíbrio emocional deles. O desempenhar diferentes tarefas vai ajudá-los a perceber o seu local no dia-a-dia, permite-lhes conquistar alguns medos, e todos nós sabemos que a brincar se vai avançando quando a sério não se consegue, muitas vezes, permite-lhes ganhar confiança e desenvolver algo fundamental para o seu desenvolvimento posterior, nomeadamente até para a adolescência, que é a resiliência, é esta capacidade de vencer obstáculos, esta capacidade de enfrentar situações adversas, não desistindo e podendo avançar sempre mais um pouco. Para o desenvolvimento cognitivo, sem dúvida, o poder interagir com o ambiente, sendo capaz de decidir, tendo essa autonomia de decidir naquele momento, vai dar também armas para o desenvolvimento cognitivo e depois do ponto de vista social, com a partilha, com a negociação, com a cedência, com a resolução de conflitos. Tudo isto são aprendizagens que estão muito associadas ao brincar, porque se nós pensarmos fora delas, nós exigimos às crianças que partilhem com os irmãos, que resolvam os conflitos com os irmãos, mas muitas vezes não lhes damos espaço nem ferramentas para elas treinarem as várias estratégias que existem. E é no brincar que elas vão treinar, porque sabem que mesmo cedendo não perdem muito, sabem que podem esticar um bocadinho mais a corda, vão testando até onde elas próprias são capazes, até onde a relação com os outros é capaz, e sem dúvida que são aprendizagens fundamentais para quando for a sério, eles terem todas estas estratégias o mais funcionais possível. Agora, brincar não pode ser só uma necessidade para as crianças, e mal está quando nós encaramos o brincar como uma necessidade só para as crianças. Quando os pais não têm necessidade de brincar com os filhos, alguma coisa está errada. E é aqui também que temos que focar. As vantagens para os pais são imensas, só o facto de poder olhar para o mundo através dos olhos dos seus filhos já é algo absolutamente fantástico e no fundo acaba por ser também uma, eu não gosto dessa expressão, mas vou usá-la de forma provocatória, acaba por ser uma prova de aflição para os pais também perceberem como é que os filhos estão a encarar o mundo, porque vai espelhar também um pouco o seu papel enquanto pais, enquanto cuidadores. É sem dúvida o momento em que mais se reforçam as relações. Volto a dizer, nós quando olhamos para a nossa infância, quando nos lembramos, é nos momentos de relação e de brincar que nós paramos e guardamos as boas memórias, não é quando quem é que nos deu mais gelados, quem é que nos deu mais calças, quem é que não é aí. Isso pode ser importante pontualmente, pode ser valorizado, mas não é isso que nós vamos levar para o resto da vida, e os nossos filhos também não. E depois a questão da comunicação, o saber comunicar com os filhos, que é extremamente importante, e eu diria até mais importante para as crianças menos verbais, seja porque são mais novas, seja porque até do ponto de vista do desenvolvimento haverá aqui alguma questão que possa não estar a decorrer tanto segundo a norma, e portanto até aí o brincar permite esta otimização da comunicação. Mas o brincar, mais uma vez, vamos transpô-lo para outros universos onde não se fala tanto. Mesmo em termos de ambiente académico, há estudos que demonstram isto claramente. Só se aprende bem quando existe um equilíbrio entre a aprendizagem académica e a aprendizagem socioemocional. E o que é esta aprendizagem socioemocional? É o bem-estar dentro da interação social e emocional dos alunos. Portanto, enquanto isto não for promovido de igual forma, este bem-estar socioemocional dos alunos, toda a aprendizagem académica corre o risco de estar seriamente boicotada, ou pelo menos diminuída. E esta deve ser uma visão que as escolas têm que ter. E quando eu falo neste bem-estar socioemocional, não estou a falar de bullying, que também se fala muito, não é isto. É pequenas questões do dia-a-dia, as crianças sentirem-se felizes por ir para a escola, e o melhor exemplo é quando as crianças saem do ensino primário, por exemplo, estão no 5º ano, no 6º ano, e decidem ir um dia voltar à escola primária para ir ver o espaço, para ir cumprimentar os professores. Cada vez se faz menos isto, seja porque se calhar as memórias podem não ser tão afetivas como eram uns anos atrás, ou então até porque no nosso dia-a-dia nós não damos oportunidade a isto. E isto é errado, porque o querer voltar aí vai implicar, vai traduzir um bem-estar e mais uma vez,
esta sim é uma verdadeira prova da frição. Eu estou a ser outra vez provocatório para as escolas, as crianças gostarem de voltar lá, se mais não for para olhar e ver que está tudo mais ou menos na mesma e mais ou menos diferente ao mesmo tempo. Para além disso, sabemos também que as capacidades académicas melhoram quando as crianças têm tempo para brincar. E algumas capacidades são estas: a disposição para aprender, e nós não nos podemos esquecer que nós só aprendemos, ou melhor, aprendemos mais facilmente e melhor quando estamos mais dispostos a isso, e o brincar, a intervalar as aulas, aumenta esta disposição para aprender, podemos chamar de motivação ou outro que vocês quiserem. Os comportamentos de aprendizagem, até do ponto de vista físico, a disponibilidade física está aumentada quando nós conseguimos ter momentos em que vamos ativar-nos fisicamente e para depois podermos estar em repouso outra vez, e a questão da resolução de problemas que já falamos e que é muitas vezes transposto para problemas académicos também, com todas as vantagens que isso traz. Portanto, o ajuste escolar fica aumentado quando as crianças brincam mais, e esta questão dos laços que são fundamentais. Temos um problema que é o tempo dos intervalos, os tempos letivos que têm que ser cumpridos. Se nesses tempos letivos juntarmos as idas às casas de banho e os lanches, se calhar o tempo a brincar é pouco, e isto teria que ser repensado de forma diferente, provavelmente nas escolas. Porque não idas à casa de banho fazer? Estou a falar do ensino básico, depois se calhar é mais difícil, mas porque não dividir as turmas em horários diferentes para ir à casa de banho, 5, 10 minutos, não compromete muito a aprendizagem, e se calhar o intervalo dá para brincar para todas as turmas ao mesmo tempo, só mesmo para brincar. Isto pode ser algo pequenino do ponto de vista do tempo letivo, mas que traz muitas mais-valias para os nossos meninos. Claro que é muito bonito falar de brincar, e depois temos sempre alguém que diz: pois, isso é tudo muito giro, mas... Então vou trazer aqui alguns mas que costumam colocar quando falamos de brincar, e vou tentar desconstruir a maior parte deles, se conseguir. Esta questão da falta de tempo, eu não vou dizer que é falacioso completamente, porque não é. Há muitas situações profissionais que dificultam o tempo com os filhos, mas eu diria que muitas vezes existe mais falta de disponibilidade do que falta de tempo. E às vezes até costumo dar este exemplo. Se eu disser a um pai ou uma mãe que tem que brincar 1 hora com os filhos, eles dizem todos os dias, eles dizem que não têm tempo, serão poucas as famílias que me dizem que têm tempo para isto, e portanto será sempre um problema. Mas se eu disser que tem que fazer 1 hora de quimioterapia por dia porque o filho tem uma leucemia ou outra doença qualquer, todos arranjam tempo. Isto é uma questão às vezes de gestão de prioridades, de disponibilidade e de encararmos o brincar como uma coisa séria ou não, porque não chega a dizer que é sério, temos que interiorizar que é sério mesmo, por todos os benefícios, e volto a dizer, por ser imprescindível para o desenvolvimento das nossas crianças. Quando o tempo não é mesmo muito, pelo menos dar qualidade ao tempo, e perceber que quando estamos a brincar com os nossos filhos, tudo o resto tem que estar desligado. Não há ecrãs, não há telemóveis, não há conversas paralelas, não há nada. Estamos a brincar, só temos 15 minutos, só temos 20, só temos meia hora, não interessa. Temos esse, vamos aproveitá-lo e verbalizar aos nossos filhos, dizer: este tempo é só para ti. E desligar tudo. E se o telefone tocou, às vezes até podem dizer: está a tocar, mas agora este tempo é para ti. Isto é importante porque, se mais não for, os nossos filhos vão valorizar. Eu não sei se vocês vão ouvir o vídeo, façam-me só sinal, doutor João Silva, estou a vê-lo na imagem, se consegue ouvir o vídeo, por favor.
พื่อเปิดรับคนรอบ Eu já vi este vídeo dezenas de vezes e nunca consegui vê-lo sem ficar arrepiado, porque somos nós, no nosso dia-a-dia, e coisas tão simples como às vezes o parar, desligar um bocadinho, para estarmos focados em quem está à nossa volta, sejam os nossos filhos, sejam amigos, sejam colegas, o que é que seja, faz toda a diferença. Depois a questão do brincar estruturado, que já vimos que se calhar não é a melhor forma de brincar. O brincar sem regras dá os holofotes à criança, dá à criança a capacidade de decidir. E no dia-a-dia são poucas as situações onde a criança tem esta capacidade livre de decidir. Daí também a importância que tem o brincar sem regras. Para além de que quando se brinca sem regras, temos mais áreas cerebrais a ser ativas, mais competências a ser adquiridas, do que se estivermos com tudo estruturado em que está vocacionado só para determinado objetivo. Portanto, o brincar sem regras é fundamental. O brincar estruturado pode fazer parte também pontualmente, mas dar, sem dúvida, primazia ao brincar sem regras. Os ecrãs fazem parte, o professor Frederico também disse isso, é verdade, fazem parte do dia-a-dia, mas quando falamos em termos de brincar, eu diria que na maior parte das vezes são um entrave e, portanto, pontualmente podem fazer parte, mas tem claramente que haver momentos em que os ecrãs não entram. E isto tem que ser uma prioridade para todas as famílias. Pronto, já falamos da questão de envolver os adultos mais como participantes do que como controladores da brincadeira, que é muito mais importante. A questão dos ecrãs versus livros, esta é uma discussão velha, porque às vezes as pessoas dizem, pois, é muito giro, as pessoas agora criticam porque está toda a gente nos ecrãs, mas antes também estavam todos a olhar para os livros e ninguém olhava uns para os outros. Não é exatamente assim, tem mais um vídeo para hoje em dia é isso que nós sentimos. A verdade é que todos nós sentimos que as crianças parece que nascem ensinadas, mas se nós pensarmos em tudo o que os ecrãs trazem, é muito fácil perceber que isto é quase como os eucaliptos, secam toda a volta. E se nós não dermos às crianças outros estímulos sem ser os ecrãs de início, rapidamente vamos tê-las só focadas nos ecrãs, porque acabam por ser muito mais atrativos do que tudo o resto. Para além disso, é importante perceber que, apesar dos livros poderem parecer old school, tem aqui muitas particularidades interessantes. O facto de manusear as folhas, de aprender a manusear uma página de cada vez, que no início não é possível, a maior parte das crianças passam várias páginas de uma só vez, só mais tarde é que adquirem a competência de passar uma página de cada vez. Portanto, esta aquisição progressiva de competências parece algo banal, mas do ponto de vista do desenvolvimento motor não é. E o professor Frederico pode falar sobre isso seguramente. Por outro lado, também há estudos que demonstram que a aquisição da linguagem é completamente diferente na linguagem escrita ou na linguagem falada. A sonoridade é muito importante, mas depois o alargamento do léxico, do vocabulário é completamente diferente, porque há palavras que aparecem muito mais na linguagem escrita do que na linguagem oral, mas que depois são importantes para o nosso dia-a-dia. Portanto, há muitos estudos interessantes sobre isto que demonstram que os livros, apesar de poder parecer old school, têm um papel ainda muito importante no nosso desenvolvimento. Depois, particularmente em relação à escola, já vos dei aqui alguns exemplos, particularmente do meu filho mais novo, a questão dos recreios. Os recreios deviam ser tempo só para brincar, não era tempo para estarem todos em filinha para ir à casa de banho, para fazer isto, para fazer aquilo, brincadeira livre, está bem? Extravasar, gritar, correr, saltar, esmurrar os joelhos, são tudo marcas de saúde, paciência, desde que não andem para lá magoar-se a sério. Agora, eu sei que os tempos letivos têm que ser cumpridos, as turmas são muito grandes, não há tempo para tudo,
mas isto quase me parece nos congressos, quando os palestrantes se espalham um bocado no tempo e toda a gente corta nos intervalos. A partir da tarde ninguém está atento aos congressos, o que é péssimo. Não é aí que se pode cortar, está bem? E portanto temos que ter esta questão. E mesmo na estruturação da aprendizagem, a mudança de contexto não é só trocar de português para matemática, é o mudar de contexto, o mudar, digamos assim, a área cerebral que está ativa, o passar do hemisfério esquerdo mais para o hemisfério direito, do direito mais para o esquerdo, sabendo que o esquerdo geralmente é mais racional, é mais linguístico, o direito é mais abstrato, mais artístico. Nós temos fundamentação neurobiológica para justificar isto e era importante, e perceber também que a educação não é só aprendizagem segundo os currículos escolares. A educação tem que ser muito mais ampla, tem que ser encarada assim pelos pais e pelas escolas também. A questão dos trabalhos de casa, que são o meu ódio de estimação, eu estaria aqui 3 horas a dissertar contra os trabalhos de casa, não o vou fazer, mas o meu conflito de interesse é claro, eu sou completamente avesso aos trabalhos de casa no ensino básico. Posteriormente podemos até dar aqui algum benefício da dúvida, mas no ensino básico cada vez há mais estudos que demonstram a inutilidade dos trabalhos de casa. Aceito que haja quem tenha uma opinião e até desafio quem tem uma opinião diferente, podemos conversar sobre isso, mas são sem dúvida um disruptor enorme para a maior parte das famílias, para o bem-estar das crianças, e do ponto de vista académico o proveito é nulo ou praticamente nulo, portanto claramente uma estratégia errada e que deveria ser repensada obrigatoriamente por todas as escolas. As atividades extracurriculares também já foi um bocadinho falado pelo professor na sessão anterior. As crianças têm que ter tempo livre para não fazer nada, têm que ficar aborrecidas, as crianças têm que ter momentos em que estão aborrecidas, porque só quando estão aborrecidas é que vão passar a ser criativas. Portanto, tem que haver momentos em que os pais não têm que estar sempre a salvar os filhos, dizer, ei, quando ele ficar aborrecido que não tem nada para fazer, e agora? Sim, agora ele vai inventar qualquer coisa, rapidamente peguem qualquer coisa do chão e transformam num carro ou numa bola, começa a andar de gatos, faz qualquer coisa, mas precisam desse tempo para estar aborrecidas, como precisam de tempo livre para não fazer nada. As atividades extracurriculares podem ser interessantes quando ajudam a estimular outras áreas que não as desenvolvidas na escola, mas não podem sobrecarregar as nossas crianças. E a questão do tempo, as crianças precisam de tempo para se desenvolver, nenhuma criança é boa em tudo, os pais é que acham que os filhos têm que ser muito bons em tudo, isto é disparate, está bem? As crianças vão ter áreas em que são melhores, áreas em que são menos boas e precisam de tempo para desenvolver competências, precisam de tal aquisição progressiva de competências e isto não se consegue de um dia para o outro. Portanto, também para os pais é preciso passar esta mensagem de alguma calma. E as questões da segurança e da experimentação, porque nos últimos anos passou-se a encarar a segurança como uma prioridade e é importantíssimo isto, minimizar o risco de acidente, mas minimizar o risco de acidente não é fazer das nossas crianças totós, usando outra expressão do professor Carlos Neto. Eu acho que tem aqui a questão dos exemplos que eu vos quero mostrar um bocadinho. Isto são os parques infantis que nós vemos hoje em dia, em que a única coisa interessante, se é que é interessante, é andar a baliçar-se numa mola para a frente e para trás, sem nenhum tipo de desafio. Compare então com o tal parque de 1900 na Suécia, um parque infantil que é profundamente assustador. Eu como pediatra, eu olho para isto e quase tenho um infarto. Mas a verdade é que não precisa ser exatamente assim, mas os desafios motores, o correr riscos, são fundamentais para a aquisição de competências. E brincar é também correr riscos, é experimentar, é passar um bocadinho o limite, como é lógico, com bom senso, mas tem que passar o limite, não é baliçar-se numa mola para a frente e para trás, que isto não tem propriamente interesse nenhum. Eu tenho aqui mais uns vídeos para vos mostrar, mas acho que não temos mais tempo, portanto, depois mostro-vos para a frente se tivermos tempo ou noutra sessão que possamos fazer. Gostava apenas de frisar isto: o brincar é um direito de todas as crianças, e isto é uma verdade lá para Alice, mas todas as crianças têm muitos anos para ser adultos e poucos anos para ser crianças. E este medo constante do futuro é um disparate, porque se nós olhamos só para o futuro, o presente deixa de existir. E a verdade é que o presente não é um caminho para o futuro, todo o futuro se vai transformar em presente, temos tempo. Vamos vivendo o dia-a-dia, dando essa oportunidade às nossas crianças, porque o futuro vai chegar de certeza, mas o presente, quando olhamos para ele, já se foi. Portanto, temos que olhar sempre no dia-a-dia. Portanto, por fim, 3 conselhos fundamentais, estes sim, verdadeiros trabalhos de casa para todas as famílias: brincar, comer em conjunto e deitar cedo. O descanso é fundamental. Se forem a ver, isto são as 3 necessidades básicas que eu vos falei há pouco: brincar, comer e dormir. Com isto, todas as crianças serão felizes, seguramente. E pronto, era isto que eu tinha para vos dizer. Tenho aqui os meus contactos, qualquer coisa, estou a dispor. Muito obrigado.
Muito obrigado, Dr. Hugo Rodrigues. Eu não vou deixar perder a oportunidade de pegar nas suas palavras de há pouco, antes de voltarmos ao Dr. Frederico Lopes. O professor Carlos Neto, que citou há pouco no seu livro Libertem as Crianças, que é um livro recente, 2020, refere que estamos num período de transição, no caminho entre, por um lado, querer regressar à natureza, viver mais devagar e aprender a ter mais noção do corpo e do silêncio, e ao mesmo tempo viver a sedução das novas tecnologias. O Dr. Hugo Rodrigues diz que o contacto com a natureza e a capacidade de confronto com o risco são competências fundamentais na estruturação de uma cultura lúdica infantil. Uma criança que não brinca de forma regular e sem constrangimentos em espaço e tempo não é uma criança saudável. Damos aqui o exemplo da terapeuta ocupacional pediátrica Angela Anscombe, que é a criadora do programa Timbernook. No seu livro Descalços e Felizes, diz que a creche pode ser estressante para as crianças e que deveríamos repensá-las e garantir que estas passam a maior parte do tempo ao ar livre, uma vez que a natureza é intrinsecamente terapêutica. O Dr. Hugo Rodrigues afirma também que se a atividade lúdica e motora no espaço escolar é fundamental no desenvolvimento da criança, uma estimulação organizada, sistemática, intencional, do mesmo modo as oportunidades de jogo livre fora da escola são absolutamente indispensáveis na estruturação do desenvolvimento perceptivo motor, a chamada estimulação ocasional. No entanto, são preocupantes as condições atuais de vida das crianças na sociedade moderna. Esta conciliação entre o dentro e o fora, entre a proteção, entre o exterior, entre a natureza, leva-me a uma questão que certamente, e que vi também no seu podcast, que é a interrogação relativamente ao exterior, à chuva e ao frio. Há muitas preocupações dos pais relativamente a isto e há uma super proteção. Podia-lhe só um comentário rápido relativamente a estas questões, por favor. Super rápido. O frio não provoca doença nenhuma, o frio não constipa, não provoca pneumonias, otites ou gripes ou o que é que seja, são doenças infecciosas, só se desenvolvem quando há contacto com vírus ou com bactérias que provoquem essas doenças. Portanto, eu diria até que estar dentro de casa tem muito mais risco de contágio com um bicharoco desses do que estar cá fora. E o exemplo é fácil, mais uma vez vamos aos países nórdicos. Nos países nórdicos, brincar cá fora é uma obrigação para todas as crianças, porque o frio enrijece, na Noruega e na Suécia, e dá-lhes mais defesas. Por acaso o nosso frio até nos tira defesa e nos provoca otites e pneumonias, o que é caricato, não é? Portanto, é fácil responder a isso. As crianças devem andar cá fora na maioria do tempo, esteja frio, esteja calor, esteja chuva, esteja vento, esteja sol, devem ter vestuário adequado para se sentirem confortáveis. É só isto, gerir o conforto. Muito bem, muito obrigado. Professor Frederico Lopes, na apresentação do curso de pós-graduação, de que o professor também é co-coordenador na Faculdade de Motricidade Humana, que se chama Infância Ativa no Mundo Digital, terminou, salvo erro, agora em fevereiro último, a última edição, é referido que os níveis baixos de atividade física e o aumento do comportamento sedentário das crianças e jovens são atualmente preocupações globais de saúde, recentemente agravadas com a pandemia da Covid. Os estilos de vida contemporâneos são caracterizados por tempo de ecrã, por inatividade física, comportamento sedentário que contribuem negativamente para a saúde. Simultaneamente tem havido uma diminuição das deslocações ativas, como falava há pouco, da independência e da mobilidade, do brincar ativo e da atividade física de lazer, fatores que contribuem para manter um estilo de vida saudável e ativo ao longo da vida. Lidar com esta situação requer uma abordagem ecológica ao problema, onde a promoção da saúde seja apoiada a nível individual, familiar e comunitário. O grande desafio para as sociedades será encontrar modos de vida sustentáveis que potenciem a conciliação entre o mundo natural e o mundo digital. Esta pós-graduação está em linha com os atuais Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, em particular com os Objetivos 3 e 11, de promoção da saúde e bem-estar e desenvolvimento das cidades e comunidades sustentáveis, respectivamente. Professor Frederico Lopes, fale-nos do interesse que esta pós-graduação está a suscitar e da possibilidade de serem apresentados resultados dos trabalhos que ali foram certamente produzidos sob a vossa orientação científica. Obrigado. Obrigado pela questão. Eu gostava, antes de responder a questão, de também dizer que aprendi muito aqui com o meu colega, com o Hugo. Obrigado pela tua preleção. Tirei aqui umas notas e tudo, e portanto também aprendi muito. É também um prazer poder partilhar contigo este painel. Em relação à pergunta que agora me foi endereçada, de facto foi uma aposta que nós tivemos aqui na FMH,
assim, uma aposta assim, um bocado, jogámos assim tudo. Pronto, arranjámos assim um nome bastante apelativo, não é? Porque é este contraste entre aquilo que é o brincar e ser ativo, não é? no mundo que é cada vez mais, ou que tem uma componente cada vez mais digitalizada. Nós, de facto, tivemos efetivamente 21 participantes, o que é muito bom no arranque de uma pós-graduação. E temos, de facto, 21 propostas, projetos, que foram escritos. Alguns desses projetos são naturalmente apenas propostas e outros revelam já, de facto, um compromisso por parte das pessoas dos participantes da pós-graduação, e foi um grupo fantástico que nós tivemos de pessoas muito interessadas, desde pessoas da área da educação, até na educação de pré-escolar, pessoas de primeiro ciclo, pessoas que trabalham nas AECs, portanto, este universo, técnicos municipais, e, portanto, temos, de facto, alguns projetos e algumas propostas que são muito interessantes, e devo dizer que o essencial destas propostas, umas mais, por exemplo, mais inclinadas para aquilo que é o enriquecimento, por exemplo, de espaços de recreio, aquilo que o falava há bocado, esta ideia inicial, esta ideia de espaços, recursos e das disposições, não é? O espaço tem que ter recursos, mas depois os recursos têm que ter esta disposição para brincar, porque de facto brincar tem a ver com é uma disposição que é curiosamente parecido com a disposição para o aprender. Portanto, se nós pensarmos nessa ideia da disposição, e é por isso que é importante referir que o brincar, como também foi aqui ilustrado pelo meu colega, cria uma disposição para aprender, que é diferente, que promove a aprendizagem, sim, mas também cria uma disposição. E, portanto, tivemos trabalhos mais orientados para isso, que tem que ver com, no fundo, o que é que podemos fazer nos ambientes exteriores, no sentido de enriquecer os ambientes exteriores para potenciarem e diversificarem aquilo que são as possibilidades de exploração e de ação das crianças e, portanto, a sua diversificação do comportamento lúdico. Também tivemos um ou outro projeto que tem mais que ver com as questões mais do território, da rua, o que é que podemos fazer em termos, por exemplo, em situações que temos espaços públicos partilhados, zonas de bairro e zonas de vizinhança, e como é que podemos, por exemplo, criar uma cultura que seja muito mais amiga das crianças estarem na rua e das famílias, o que é que temos que fazer, por exemplo, do ponto de vista daquilo que são a remoção de alguns destes obstáculos e a introdução de determinadas medidas para dar segurança àquilo que é o espaço, para que as pessoas o possam, e neste caso as crianças e os adultos, possam utilizar de uma forma desafiante, porque a segurança não é inimiga do risco. São duas coisas diferentes. Nós, se tirarmos todo o risco de um espaço, estamos a colocar em risco as crianças, porque não estamos a fazer aquilo que é necessário. Nós, para nos desenvolvermos e crescermos, nós temos que contactar com uma estimulação que frequentemente está um bocadinho acima daquilo que são as nossas capacidades, não é? E, portanto, essa transgressão, não é? Que depois nos permite ganhar confiança, ganhar competência e aprender em função disso, que é essa aprendizagem. E hoje em dia o que vemos uma grande confusão em relação a esses dois termos. Portanto, tivemos desse tipo. Tivemos também projetos que vão muito mais beber a este lado de reconectar as crianças com a natureza, o espaço natural, né? O que é que pode acontecer em relação a isso, não é? E como é que, por exemplo, podemos organizar aquilo que são os tempos livres das crianças, pensados a partir, por exemplo, da escola e de instituições educativas, mas para incluir aquilo que são os espaços da comunidade. E eu acho que, de facto, isso é uma área que, do ponto de vista daquilo que é o trabalho das escolas, deveria haver um investimento muito maior. Esta ideia das crianças reconhecerem aquilo, território que existe à volta da escola e aquilo que são as possibilidades que muitas vezes estão lá, às vezes é só atravessar a rua, outras vezes é preciso andar um bocadinho, outras vezes é preciso fazer um trajeto um pouco mais distante, mas se calhar há um parque, há uma zona verde, e o que é curioso nos espaços verdes é que isso, há muitas experiências que assim o indicam, é que nós, passado mais ou menos 20 minutos de lá estarmos, há qualquer coisa que acontece do ponto de vista neuronal que nos faz sentir melhor. E claro que aí, sem sombra de dúvida, que
quando fazemos esse tipo de investidas, os dispositivos digitais devem efetivamente de ser postos de parte para nós podermos efetivamente viver aquilo que é com plena fruição e com pleno interesse aquilo que o espaço nos está a convidar. Depois aí é um outro assunto de como é que depois eventualmente os dispositivos digitais podem fazer com que as vivências dos fenómenos lúdicos possam depois catapultar para outro plano, mas é claro que aí corremos o risco de cada vez que vemos uma criança a subir uma árvore, estamos a tirar uma fotografia e estamos a fazer um vídeo que os pais acham que aquilo é espetacular, é um tesouro, é uma lembrança arqueológica dos tempos, não é? E das suas vivências, porque se reconectam. E às vezes, muito mais importante do que, e concordo inteiramente com o Hugo, não é? Do que estar lá com o telefone a tirar a fotografia, não, é estar lá e ver com os nossos olhos, sentir e guardar aquele momento para nós. Porque, de facto, as crianças modelam muito aquilo que é o seu comportamento em função do nosso comportamento. Portanto, se nós tivermos no nosso dia-a-dia um contacto muito frequente e invadido naquilo que são as nossas interações e muito mediado por aquilo que são os dispositivos tecnológicos, as crianças naturalmente vão fazer isso. Portanto, porque agora, se a nossa estimulação e aquilo que nós procurarmos fazer enquanto adultos, criarmos espaços no nosso dia-a-dia, que provavelmente naquilo que é a cultura de hoje, têm que ser realmente pensados e determinados para tal. E isso aí cria aqui um paradoxo que é quase como eu tenho que pensar naquilo que vou fazer no meu tempo livre, quando o tempo livre deveria ser uma coisa que eu faço de forma espontânea, não é? Mas pronto, tem que haver um princípio, tem que haver aqui um conjunto de, não é? Tem que haver aqui uma forma, não é um caminho que temos que ir fazendo. Ora, em relação depois a outras possibilidades e outros projetos que entretanto surgiram, temos por exemplo um ou outro projeto que tem mais que ver com, por exemplo, como é que podemos preparar as crianças para estarem no exterior, por exemplo, de forma apropriada, no caso, por exemplo, quando as condições climatéricas não são as mais certas. Portanto, temos assim uma grande panóplia, não é? de projetos e de iniciativas e que me dão esperança a mim, que temos pessoas de diferentes zonas, que de facto a semente e aquilo que ficam os frutos desta pós-graduação irá, por certo, depois ter alguma implicação naquilo que são as comunidades locais de onde estas pessoas vieram. Muito bem. Está sem micro, doutor. Peço desculpa, obrigado. Sem darmos conta, o tempo, entretanto, voou, que acontece sempre quando as coisas estão a correr de forma extremamente interessante e como quando é rica a participação dos nossos oradores. Tinha aqui duas perguntas finais. Há também no chat muitos comentários apreciativos relativamente às intervenções dos nossos oradores. Recordo que a gravação desta sessão ficará disponibilizada no site do município de Barcelos, aliás, no canal do YouTube do município de Barcelos, onde poderão aceder. Iria fazer duas perguntas finais antes depois de passar a palavra aos nossos convidados para livremente fecharem com mais 5 minutos para cada um. Recordo-me nas pesquisas que fiz de ter visto uma entrevista extremamente interessante de um aluno da Escola Secundária de Santa Maria Maior, o Ferran Paiá, sobre alguns conselhos que pediu ao Dr. Hugo Rodrigues como entreter a irmãzinha em casa durante o confinamento. Magnífico, brilhante, e é um exercício de facto extremamente interessante. O doutor Hugo, com calma, sem pressões, mas com disciplina e com conhecimento das regras, indica que é possível manter as crianças ativas e eu convido os nossos participantes a entrarem então no site e assistirem. É de facto aqui o registro de alguns apontamentos essenciais: respeitar as horas de descanso, manter atividade física, garantir a boa interação familiar, garantir uma boa alimentação adaptada aos gastos energéticos e com horários certos, uma boa gestão da exposição aos ecrãs, fundamental. Portanto, esta reflexão pode ajudar as famílias para o dia-a-dia, em casa ou no exterior, de forma mais condicionada. No entanto, a questão que eu coloco é a questão da segurança. Com foco no tema desta nossa conversa, obviamente que não queremos passar ao lado e escamotear o risco e o acidente.
No livro recentemente publicado do Dr. Hugo Rodrigues, Primeiros Socorros, Bebés e Crianças, diz que todas as crianças se colocam em risco e que esta é uma verdade inquestionável e com a qual todos os pais têm de lidar no seu dia-a-dia. A finalidade do livro é de saber como agir de forma adequada e rápida, pois o tempo é extremamente valioso em situações de urgência. Apenas uns minutos podem fazer toda a diferença. No entanto, há aqui também que ter atenção ao seguinte: apesar das melhores intenções, nos últimos anos verificou-se exatamente o contrário, com uma tentativa cada vez maior de super proteger as crianças, evitando que elas corram qualquer tipo de risco. Isso revelou-se prejudicial em termos de desenvolvimento, porque diminui a sua habilidade motora, a sua capacidade criativa e a sua perseverança. E todos estes aspectos são fundamentais de serem estimulados logo nos primeiros tempos de vida para ajudar cada criança a usufruir em plenas suas capacidades. E cito o Dr. Hugo Rodrigues. Sendo assim, peço-lhe apenas que nos deixe aqui alguns apontamentos sobre esta, parece que é antagónica, esta situação de segurança-risco. Como é que se compagina isto? Muito obrigado. Sim, é difícil responder a isso rapidamente, mas eu posso sumarizar numa frase que é: os pais devem supervisionar muito, mas intervir pouco. E se nós transpusermos isto para uma realidade mais macro, é um pouco a mesma coisa. Eu mostrei-vos o exemplo do parque infantil, que é o espelho da maior parte dos parques infantis, porque a nossa tendência enquanto adultos é estar sempre a intervir. Nós não temos que intervir tanto quanto isso. Nós temos que ir supervisionando, ter mecanismos para atuar quando fizer falta, mas na maior parte das vezes temos que deixar as crianças correr os riscos e passar os tais limites, quer eu, quer o professor Frederico, falamos há bocadinho. É sempre difícil, e eu não consigo dizer exatamente onde é que está a fronteira entre o limite, o risco aceitável e o risco excessivo. Isto terá que ser adequado caso a caso, seja perante o espaço, seja perante aquela criança em particular, seja o momento do dia daquela criança em particular, quando as crianças estão cansadas, por exemplo, como é lógico, vão cometer mais erros, exatamente como nós. A maior parte dos acidentes com crianças que entram na urgência, as quedas, são ao fim da tarde, de noite. E isto é uma conjugação de fatores. Primeiro, porque têm mais liberdade, portanto estas quedas também fazem parte. Segundo, estão mais cansadas. Terceiro, se calhar os pais estão nas rotinas, têm menos supervisão. Portanto, temos aqui um conjunto de fatores bons e fatores menos bons. Portanto, esta avaliação do risco tem que ser feita de forma conscienciosa pelos pais, deixando de parte a hiperproteção e o medo que têm dos filhos sentirem o mínimo que seja negativo, seja em termos emocionais, em termos físicos. É esta tentativa de salvar permanentemente os filhos, de estar constantemente a evitar tudo o que possa ser negativo, que é castrador também. Já usei esta palavra há um bocadinho, mas vou usá-la outra vez. É castrador. É importantíssimo que as crianças passem por momentos menos bons, sejam momentos de aflição, sejam momentos em que se magoam porque ficam com uma nódoa negra nas pernas, seja momentos em que estão tristes porque alguma coisa efetivamente lhes correu mal, mas isto é importantíssimo, porque se forem momentos pequenos, vão dar as armas que eles precisam para lidar com momentos mais importantes no seu futuro. É um clichê dizer que as crianças precisam de estar frustradas de vez em quando. Eu não gosto muito desta frase porque é claramente mal interpretada e para ser mal interpretada eu prefiro não a usar. Mas a verdade é que as crianças têm que passar por momentos em que as coisas não lhes correm exatamente como os pais desejariam, não é só como elas gostariam, como os pais desejariam, para poderem ser capazes de ultrapassar limites. E os pais têm que supervisionar muito e intervir pouco. Muito bem, Dr. Hugo, muito obrigado. Professor Frederico, comemorou-se há dias, 9 de maio, salvo erro, o Dia Europeu da Segurança Rodoviária, e aqui a segurança infantil é de capital importância. Diz a APSI que atualmente a relação entre a criança e a cidade se encontra em risco, a confiança que as famílias depositam na rua e nos vizinhos é reduzida. As crianças veem-se privadas de usar inúmeras oportunidades de brincadeira ao ar livre e de brincar com as crianças que vivem perto de si. Brincam pouco ao ar livre e passam demasiado tempo em casa a jogar jogos ou a ver vídeos no computador. Não é raro ouvir hoje em dia coisas como: as crianças já não sabem brincar, não é seguro brincar na rua, as brincadeiras que têm no recreio são muito violentas ou passam demasiado tempo agarradas aos telemóveis. Com o projeto Brinca Pé, que desenvolve através da Associação 123 Marítimos Chinês, num consórcio com a APSI,
e outro parceiro pretendem promover o brincar ao ar livre em segurança. Este projeto está a ser implementado em escolas básicas no agrupamento de Lisboa. O objetivo desta atividade é aumentar o tempo de brincar livre através da intervenção nos recreios escolares, de modo a criar as condições necessárias para que as crianças possam brincar livremente. Professor Frederico, como é desenvolvida esta atividade e é um projeto replicável noutras cidades, vilas e aldeias deste nosso país? É possível conciliar em zonas mais rurais ou cidades mais pequenas e periféricas os ambientes urbanos e a natureza? De que forma? Sim, é possível. É possível porque, como eu disse há bocado, brincar depende das condições que existem, que são criadas e dessa tal disposição para que ele possa aparecer enquanto uma expressão de uma necessidade fundamental e enquanto na sua forma mais espontânea e na sua forma mais imprevisível. Estes projetos e esta linha de trabalho que temos realizado no Brincar-Pé, no fundo são fruto de um trabalho de parceria entre o Ministério dos Macaquinhos Chineses e a Associação de Promoção de Segurança Infantil, e que começou inicialmente por ser e por haver muito trabalho feito nos recreios das escolas, através de uma provisão de oportunidades para brincar, que têm que ver com a disponibilização de um conjunto de diferenciado de materiais soltos, desde lonas, cartão, tubos, bobinas, cordas, trapilho, objetos do cotidiano, de casa, como máquinas de café, tudo aquilo que tem a ver assim, com o lado mais, por exemplo, doméstico, não é? Cromos, calendários, tachos, portanto, tudo o que sejam objetos de fim aberto, que não tenham um fim especificamente atribuído, portanto, se tiver um boneco que gira para a direita e para a esquerda, carrega no botão, ele gira para a direita, carrega no botão, ele gira para a esquerda, cumpre uma função, não é? Mas eu, se tiver, por exemplo, aqui tem esta caneta, que é sempre um bom exemplo, não é? Esta caneta pode, se eu quiser, se transformar num laser, pode ser um avião, portanto, eu decido que fim atribuo a este objeto. Quando eu consigo fazer isso e recombino esse objeto com outros objetos que são diferentes, com esta tal variedade, aquilo que eu faço é enriquecer aquilo que é o meu comportamento lúdico. E surgem assim um conjunto de situações e desafios que passam por relacionar objetos diferentes, com características diferentes, com materiais diferentes, com tamanhos diferentes, não é? Gerir aquilo que é a relação de ter 2 ou 3 ou 4 crianças ou mais, tentarem construir alguma coisa, ou tentarem desfazer alguma coisa, ou tentarem compreender alguma coisa, não é? Acompanhado por aquilo que é, isto vai bater um bocadinho na intervenção anterior, naquilo que é uma supervisão, aquilo que nós chamamos de uma supervisão amigável. Esta prática de fazer esta provisão é uma prática que tem muita história, já que se iniciou naquilo que foi a Segunda Guerra Mundial, na Dinamarca, e que depois foi importado para para a Inglaterra, e que tem a ver com a prática do playwork, e que lá é um curso, há uma formação de diferentes graus e é também uma profissão. Nós cá vamos tendo aquilo que comumente algumas autarquias chamam, por exemplo, de brincadores ou de animadores, se quiserem, mas temos realmente poucas pessoas, digamos assim, temos um coletivo muito reduzido de pessoas que realmente levam esta prática pelo seu lado mais reflexivo e crítico, porque é acompanhada de uma sistematização científica e por isso é preciso tempo para refletir naquilo que são os fenómenos lúdicos. Naquilo que é o trabalho de 1, 2, 3 macaquinhos chineses, essa tem sido a nossa especialização. E daí o termo brinconauta, que é assim uma tradução à nossa cultura daquilo que será o playwork, porque esta coisa, trabalhadores de jogo, animadores, brincadores, guardiões do brincar, nós achamos que esta ideia do brinconauta, no sentido de ser o adulto, que tem este trabalho de criar as condições para, juntamente com a criança, para que ela possa ter acesso às brincadeiras livres e, no fundo, ter autoria naquilo que são a construção das suas brincadeiras. Portanto, o adulto está lá para fazer uma supervisão acompanhante, certo? Mas não limitante. E a palavra supervisão pode ser partida em 2. Eu, se partir a palavra, tenho supervisão. E eu aí tenho uma visão da supervisão que não é uma visão securitária,
mas uma visão que é um olhar que é atento, porque aquilo que a criança precisa quando está a brincar, por exemplo, num contexto de recreio, eu não sei se teremos tempo, mas eu podia mostrar algumas fotografias que tenho aqui, alguns slides daquilo que são estas intervenções que fazemos num contexto de recreio. Aquilo que acontece é que a criança vê no adulto que está a fazer esta provisão, ok? Um adulto que progressivamente se vai transformando naquilo que é uma criança honorária, ou seja, porque este adulto encontra um lugar de escuta. Um adulto que supervisiona amigavelmente é um adulto que encontra um lugar de escuta para aquilo que é o brincar da criança. E a criança reconhece que aquele adulto tenta fazer o mínimo de julgamentos arbitrários em relação àquilo que é o seu comportamento. Portanto, está lá para aquilo que for preciso e tenta intervir ao mínimo com esta ideia de, nesta métrica, ou neste eixo, que é uma intervenção baixa e subtil, mas que possa ter um efeito bastante grande naquilo que é a resposta de brincar, que é decidida pela criança. Portanto, nós temos feito esse trabalho nos recreios. Depois, entretanto, em função desse trabalho dos recreios, o Brincar Pé depois também se moveu para aquilo que é a organização de ruas que brincam à volta, por exemplo, das escolas, dinamização de sessões que são as incubadoras de brincar, até temos materiais produzidos em relação a isso em determinadas zonas do espaço público, não é? Praças, lugares, portanto feito em parceria com aquilo que são as juntas de freguesia, os municípios, ou neste caso são mais as juntas, não é? Para poder, por exemplo, fechar as ruas ao trânsito durante aquela hora, para dar visibilidade àquilo que é o brincar, para que o brincar seja de facto entendido como algo que é fundamental e que não é acessório, que é sério. Não é? E, portanto, temos feito isso. E agora, o último digamos que, consequência boa desse projeto tem sido, nesta zona de Lisboa, na zona da Penha de França, há 2 anos para cá, há lá um terreno, um quintal de uma urbanização, e, portanto, nós fomos, em parceria com a APS, e estamos nós responsáveis por fazer, no fundo, a gestão daquilo que são a provisão de brincar naquele espaço. E então aí tínhamos turmas que se deslocavam semanalmente a esse espaço para terem esta provisão de brincar semelhante àquela que acontecia no recreio. Mas aí tem uma natureza diferente e o brincar é muito mais arriscado, mais desafiante, mais livre, porque de facto estamos num território que é fora da escola, portanto o grau de permissão também é maior. Se é replicável noutras cidades, noutras vilas, tenho a certeza que é, porque só é preciso ter pessoas formadas que o possam fazer e que de facto adotem esta filosofia e esta provisão daquilo que são oportunidades para as crianças brincarem livremente. E reparem que eu raramente digo provisão de brincar livre, porque para isso eu estava a pensar em atividades, e isto até responde um bocadinho a uma pergunta que foi colocada aqui pelo Miguel Borges, que é esta diferença entre brincar e jogar. Eu acho que jogar tem mais que ver com atividades e brincar tem mais que ver com iterações e com comportamentos mais espontâneos, como eu disse, intrinsecamente motivados, pessoalmente escolhidos e livremente pessoalmente dirigidos e livremente escolhidos, que suscitam prazer. É muito mais imprevisível, digamos assim. E claro que os dois podem coexistir. E, portanto, acho que sim, acho que é replicável e até acho que é um modelo muito interessante para se pensar, por exemplo, aquilo que é uma cidade educadora ou uma cidade brincadora, como Francesco Tonucci disse numa intervenção que teve, né? Esta ideia de, a partir daquilo que é a relação da escola com a comunidade, com o bairro, com aquilo que são os espaços adjacentes, pegar nisso como exemplo e fazer assim pequenas experiências piloto, né? Em diferentes sítios, também para dar essa visibilidade e dar a confiança às pessoas que de facto é possível criarmos uma outra paisagem nos territórios. Perfeito, perfeito.
Obrigadíssimo, professor Dr. Frederico. Vamos então fechar. Infelizmente, temos muita pena e certamente que também os nossos participantes, temos a nossa vereadora também online e visível, que vai certamente dar-nos o gosto de fechar esta sessão, mas antes de o fazer, muito rapidamente, já ultrapassámos largamente o nosso limite, dava uns minutos a cada um para fecharem então as intervenções, agradecer-lhes antecipadamente tudo aquilo que aqui nos trouxeram, esta experiência riquíssima, esta forma brilhante de apresentar as vossas ideias, as vossas práticas e os vossos conselhos, as vossas reflexões, que é isto que nós queremos nestes momentos. Passo então a palavra ao Dr. Hugo Rodrigues para fechar. Obrigado. Muito obrigado mais uma vez por este momento de partilha e aprendizagem mútua, acho que é interessante. Muito rápido, duas ideias. Primeiro, eu já disse há pouco e gostava de frisar isto, brincar é uma necessidade das crianças, mas tem que ser uma necessidade dos pais, e já que hoje em dia se faz terapia para tudo, quando os pais não sentirem necessidade de brincar com os filhos, se calhar estão a prestar algum tipo de terapia lúdica, não faço ideia, se calhar é aqui um nicho do mercado que vocês podem aproveitar, professor Frederico, arranjar uma terapia lúdica para pais que já não sentem necessidade de brincar, se calhar arranjar aí o nicho do mercado. E o segundo, que é, os pais têm que ser um bom exemplo. Sempre. O grande modelo das crianças são os pais que cultivam a atividade física, cultivam o movimento, cultivam o estar no exterior, cultivam a interação com a natureza, cultivam a interação com os outros, com os filhos, com amigos, com tudo. Portanto, o grande de exemplo para os filhos são os pais e, portanto, esse não é um fardo para os pais, é uma responsabilidade positiva que deve ser encarada com um sorriso nos lábios. Obrigado. Dr. Hugo Rodrigues. Dr. Frederico Lopes, por favor. Eu gostava de terminar voltando ao princípio. Queria agradecer por esta oportunidade, voltar a louvar-vos por esta iniciativa e pelo trabalho que estão a desenvolver e que consigo assim intuir que há assim aqui um compromisso com esta causa. Agradecer ao meu colega, ao professor Hugo Rodrigues, também por aquilo que foi um momento de aprendizagem para mim. Agradecer também ao Dr. João Silva pela excelente moderação que fez. Queria também endereçar os meus cumprimentos pessoais à vereadora doutora Mariana Carvalho, também, não é? Aqui como representante aqui da Direção de Educação, não é? Do município de Barcelos. Queria também agradecer ao público aqui presente, dizer que, pronto, será fácil depois encontrar aí o meu e-mail, eu posso deixá-lo depois aqui no chat antes de fecharmos, que depois estarei disponível para estabelecer contactos e para responder a alguma questão que não tivesse sido respondida, e fechar talvez com uma mensagem que para mim é muito particular e que eu levo muito a sério, que é de facto esta ideia de que talvez o mais importante do brincar resida no simples facto de que brincar é importante pelo brincar. Eu sei que isto pode parecer assim um pouco perceptível, mas eu acho que isso é a grande mudança que é necessária é essa. É nós passarmos a ter um entendimento enquanto comunidade que o brincar basta por si, por aquilo que é, pelo próprio valor intrínseco que ele tem. Porque naturalmente, como sendo algo que é muito subjetivo, que varia de pessoa para pessoa, consoante a nossa idade, o nosso estado de desenvolvimento, a nossa cultura, naturalmente, é qualquer coisa que tem de facto um resultado em nós, no aqui e no agora, que é frequentemente ignorado, porque há muito esta visão de pensar o brincar como algo que promove a competência, que de facto o faz, que promove a aprendizagem. O brincar não é aquilo que as crianças fazem nos intervalos de aprender. O brincar é aprender. Portanto, eu agora até tenho passado a escrever nos e-mails brincar/aprender, que é para ser tudo a mesma coisa, para frisar aquilo que é de facto o componente essencial
do brincar. É quase como, nem é duas faces da mesma moeda, não é isso. É que eu tenho que brincar e brincar e aprender. É tudo misturado. E é essa ambiguidade, é essa simplicidade, são esses comportamentos que nós, muitas vezes no nosso dia-a-dia, que estamos tão apressados, que estamos tão obcecados por aquilo que é a nossa rotina, as nossas vidas, que nós falhamos em perceber que está a acontecer. E, portanto, a mensagem para os pais, para os professores, para este público fantástico que tivemos aqui e que ainda está aqui connosco, já depois de termos passado muita hora, é se calhar um convite a prestarem mais atenção àquilo que são as condições a partir das quais o brincar emerge e não olhar para o brincar só pelo comportamento, mas para um outro lado que vai para além daquilo que é o lado mais representacional, se quiserem. Aquele outro lado que nós temos mais dificuldade em compreender, o lado mais fantasioso, mais simbólico. Porque eu acho que é esse encontro que é necessário nós fazermos, nós adultos, com as crianças, para que assim nós adultos nos possamos todos os dias tornar um bocadinho mais crianças honorárias. Obrigado. Perfeito. Doutor Frederico Lopes, doutor Hugo Rodrigues, aos nossos participantes, espero que tenham percepcionado como eu a extrema qualidade dos nossos oradores e destas intervenções, e para fechar, passo a palavra à Sra. Vereadora, a doutora Mariana Carvalho, para finalizar então a sessão. Muito obrigado. Obrigada, doutor João. Eu gostava muito de ser muito institucional agora, mas não estou a conseguir, porque é impossível, depois de 2 horas desta conversa e de uma partilha tão dedicada e tão genuína, é impossível eu também não ter feito, doutor Hugo, a minha prova da aflição, enquanto mãe de 2 adolescentes, e perceber que fui, acho que saudavelmente, uma mãe perfeita, em muitos momentos. E portanto eu acho que nós como seres humanos também temos, portanto aqui foi muito a Mariana mãe e também naturalmente a Mariana vereadora, mas é quase impossível nós não tentarmos perceber aquilo que fizemos de bem, o que podemos melhorar, aquilo que podemos todos os dias fazer pelas crianças que temos connosco. Naturalmente eu queria agradecer imenso, eu gostei muito e gostava muito que continuassem a acompanhar-nos e eu julgo que nos veremos em breve. Eu tenho felizmente a trabalhar comigo uma equipa maravilhosa que, tal como eu, vê sempre o copo meio vazio. E o que é que eu quero dizer com isto? Há muito por fazer, eu acho sempre que há muito por fazer. E muito embora estejamos a trilhar um caminho do qual nos orgulhamos imenso, sentimos sempre que ainda falta isto, ainda falta isto, ainda falta isto, ainda falta isto, ainda falta isto. Portanto, eu acho que no dia em que nós estivermos satisfeitos é precisamente no dia em que perdemos a ambição de fazer melhor e, portanto, estaremos aí claramente a errar bastante. Esta conversa deu-me a mim, e tenho a certeza que ao Dr. João Silva, que me acompanha todos os dias, à doutora Marta Maciel, toda a equipa RISE que está aqui, deu-nos a motivação e a convicção adicional para alguns projetos que temos em curso e que serão lançados em setembro nas escolas, e por isso saio deste serão muitíssimo feliz e assim com o coração muito cheio por esta convicção adicional que nos deram nas nossas ações, e por isso agradeço muito como vereadora, agradeço muito como mãe, aos nossos oradores, à equipa toda e naturalmente aos pais e professores que nos acompanharam. Portanto, esta sessão será depois partilhada, está a ser gravada, mas gostaria muito que em breve nos pudéssemos encontrar com novos projetos e novas iniciativas. Gostávamos muito de vos ouvir sobre este assunto, quer numa sessão deste género, quer em privado, quer até como aconselhamento, porque realmente é sempre muito importante trabalharmos com os melhores. Muito, muito obrigada por esta sessão. Obrigada a todos. Doutor João. Muito obrigado. Fechamos então, agradecemos mais uma vez, desejamos uma boa noite a todos, bom regresso para quem o vai fazer e até breve a todos. Muito obrigado. Deus, obrigado. Obrigado. Deus, boa noite, obrigado.